Olá, tudo bem? Preparado para mais um estudo? Então vamos lá. O assunto de hoje é imagens de escultura. O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou alguma semelhança. A tentativa de representar a Deus por meio de imagens rebaixaria a compreensão do homem sobre Deus. É por isso que Deus, no segundo mandamento, nos ordenou a não fazermos imagens de escultura. Vamos relembrar em Êxodo, no capítulo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está aí então o segundo mandamento da lei de Deus, nos proibindo a fazer qualquer tipo de imagem que represente a Deus. Essas imagens que os homens fazem para adorar, podem fazer alguma coisa? A Bíblia nos responde em Salmos, no capítulo 115, versículos 1 a 9. Leiamos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Apesar da aparência humana, essas imagens não podem falar, não podem ouvir, não podem ver, elas não podem fazer nada. A maldição que Deus lança contra aqueles que fazem imagens, aqueles que adoram, aqueles que confiam em imagens, é que eles se tornarão iguais a elas. Veja como Deus considera as pessoas que fazem imagens de esculturas. Em Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Veja aqui que Deus diz que aquele que faz imagem para adorar, essa pessoa é chamada de maldita, uma palavra pesada. É abominação ao Senhor. Veja que Jesus disse que acontecerá com essas pessoas que fazem essas imagens. Em Isaías, no capítulo 2, versículos 17 a 20. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão completamente. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Veja aqui que Deus diz que o orgulho do homem enfraquecerá, será humilhado, os seus ídolos serão jogados fora por eles. Eles poderão ver que aqueles ídolos nada podem fazer. O texto diz que eles desaparecerão. Se é assim, então nós não devemos louvar essas imagens, né? Isso está escrito em Isaías 42, versículo 8. Vejamos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deus não dá o louvor que é seu por direito às imagens de escultura. A Bíblia também fala das pessoas que adoram imagens e fazem procissões com elas. Veja o que diz a Bíblia em Isaías 44, versículos 9 a 20. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo.
e suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua fome enfraquece, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana-o com a plana, e traça-o com um compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles, e se aquenta, e os acende, e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com outra metade prepara a carne para comer. Assa e farta-se dela. Também se aquenta, e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me porquanto tu és meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e as comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? Veja só como aqui é descrito aqueles que fazem essas imagens. A pessoa vai lá, planta uma árvore, essa árvore cresce, aí ele vai lá, corta a árvore, com uma parte da madeira ele se aquece, com outra parte ele cozinha a sua comida, e o que resta ele faz ali, esculpe ali um Deus, uma imagem, e agora diz para ela: você é o meu Deus. Como se aquele pedaço de madeira pudesse atender algum pedido seu. E o final do texto até diz aí que eles não conseguem entender, não caem em si daquilo que estão fazendo. Essas pessoas são consideradas aí pelo texto irracionais, pois com o mesmo material que elas se aquecem, que elas assam e cozinham, esse mesmo material eles fazem seu Deus. E diz aí que aqueles que fazem procissão de nada sabem. Ainda em Isaías, no capítulo 45, versículo 20, diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. E ainda em Isaías 46, versículos 5 a 8. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejam semelhantes? Os que prodigalizam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e adoram. Eles o tomam sobre os ombros, o levam e o colocam no seu lugar, e ali permanece. Do seu lugar não se pode mover. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Deus aqui é bem claro em dizer que essas imagens não podem fazer nada, e que as pessoas que adoram essas imagens são aqui chamadas de transgressores, estão desobedecendo uma ordem de Deus. Quem está falando isso aí não sou eu. Pode ver que o texto é bem claro em dizer isso. O texto que nós lemos agora anteriormente, no capítulo 45, também fala das procissões, que aqueles que conduzem as procissões
com essas imagens também não sabem nada. Eles estão rogando, como diz o texto, a um Deus que não pode fazer nada. Deus espera que nós façamos um culto racional. E as pessoas que fazem essas coisas aí, essas imagens, são chamadas na Bíblia de irracionais. Estão fazendo algo irracional. Pegam um material qualquer, moldam ali o formato de um ser humano com olhos, ouvido, nariz, boca, e depois se ajoelham perante aquela escultura acreditando que aquilo pode fazer alguma coisa por elas. E a Bíblia diz que não podem fazer nada. Nosso culto deve ser racional, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Vejamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto a Deus deve ser racional, deve ser feito com a mente, com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, procurando fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, que nós devemos adorar apenas ao Criador, a Deus. Vejam lá. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja aqui, as pessoas deixaram de adorar ao Criador, ao Deus que fez todas as coisas, para adorar aquilo que foi criado. Realmente isso é uma falta de raciocínio mesmo, de pensar, não é? E João, no capítulo 4, versículos 23 e 24, diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração, então, deve ser ao Pai, a Deus, somente, e não a objetos criados pelas mãos humanas. Nós, seres humanos, não somos capazes de, com as nossas mãos, criar um Deus, fazer um Deus. Se nós tivéssemos essa capacidade, nós também seríamos Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer que aquelas pessoas que adoram ídolos, os idólatras, não vão herdar os céus, não vão herdar a vida eterna. É algo bem sério, algo para se pensar. Se essas pessoas que adoram imagens esculpidas por mãos humanas não se arrependerem, não abandonarem esses maus hábitos, elas não vão herdar a vida eterna. Isso está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 6 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está aí uma lista, então, daqueles que, se não abandonarem seus maus hábitos, não vão herdar a vida eterna. Ainda em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E ainda no capítulo 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à vida eterna e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O texto aqui diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que guarda os mandamentos de Deus. E do lado oposto, aos que guardam os mandamentos de Deus, estão aí os feiticeiros, os que se prostituem e os idólatras também. Assim como os adúlteros, os bêbados, os assassinos, os injustos, também os idólatras, então, não vão herdar o reino dos céus se não se arrependerem. E Maria, que foi mãe de Jesus, será que ela é santa? Será que a ela nós podemos adorar? Veja o que diz o livro de Lucas no capítulo 1, versículos 46 a 48.
Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Realmente, Maria foi uma mulher feliz por ter carregado em seu ventre Jesus. Mas, como diz aqui, ela precisava de um Salvador. E se ela fosse santa, se ela tivesse que ser adorada, ela não precisaria de um Salvador, como diz aqui. E ela se coloca aqui na condição de uma humilde serva, como nós acabamos de ler. Também em Atos, no capítulo 1, versículos 13 e 14, lemos: E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando foram ao templo, Maria e José levaram animais para sacrificar para a confissão de pecados, como era costume naquela época. E Maria perseverava junto com os discípulos em oração. Se ela fosse santa, ela não precisaria fazer essas coisas, não é? E se nós não adorarmos as imagens, mas adorarmos os santos? Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui, Paulo chama de santos todos os que invocam o nome de Jesus. A palavra santo na Bíblia tem uma conotação diferente da que nós dizemos popularmente. Popularmente nós queremos dizer que santo é aquele que não comete pecado. Mas não é assim que a Bíblia chama alguém de santo. Santo é alguém separado para um fim. Todo aquele que guarda os mandamentos de Deus, por exemplo, é chamado para um fim, para guardar os mandamentos de Deus. Esses são então chamados de santos. Bom, se nós invocamos o nome de Jesus, se nós guardamos os mandamentos e somos por Jesus chamados de santos, e nós somos pecadores, então está bem claro aí que nós realmente não devemos adorar os santos, né? Que somos nós mesmos. Veja em Lucas, no capítulo 2, versículos 14 e 15, então aí, onde Maria, quando foi ao templo apresentar Jesus, ela também ofereceu animais ali como sacrifício pelos pecados. Veja só. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Naquela época era costume, as pessoas, quando cometiam pecados, né, elas ofereciam sacrifício para expiação dos seus pecados. Até aí, Jesus ainda não havia vindo a essa terra derramar o seu sangue em nosso favor. Então as pessoas, cada vez que pecavam, nós vamos estudar ainda melhor sobre isso. Mas as pessoas, quando pecavam, para que elas sentissem o peso do pecado, elas tinham ali que matar um animalzinho e ali confessar o seu pecado. Aí nós podemos até dizer, mas que culpa tem o animalzinho dos pecados das pessoas, né? Aí eu faço a seguinte pergunta: que culpa Jesus também teve dos nossos pecados? Então, cada vez que a pessoa matava um cordeirinho, um animalzinho qualquer, ela realmente devia sentir aquela dor para que não voltasse a cometer aquele mesmo pecado, aquele mesmo erro. E aí Maria, como nós podemos ver, também ofereceu sacrifícios. Se ela fosse santa, ela com certeza não iria precisar oferecer nenhum sacrifício, não é? Por esse estudo, então, nós podemos perceber, compreender que não tem nenhum santo que pode atender nossos pedidos. O único mediador entre nós e Deus é Jesus. E a ninguém mais nós devemos adorar. Mateus, no capítulo 4, versículo 10, diz: Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Somente a Deus nós devemos adorar e servir. E ainda em Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz: E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Portanto, se nós queremos ser salvos, o único nome em que há salvação é o nome de Jesus. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja, não há outro mediador. Para nós nos achegarmos a Deus, nós necessitamos da mediação de Jesus. E não da mediação de Maria, da mediação de outras pessoas que existiram nessa terra, que infelizmente alguns chamam de santos. Ainda em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Olha só, quem intercede por nós perante Deus é Jesus e ninguém mais. E ainda em João, no capítulo 14, versículo 6, diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém está tentando chegar a Deus por outro intermédio que não seja o de Jesus, não vai conseguir. Jesus é o caminho, Jesus é o meio, é o conduto para nos levar até Deus. O único intercessor entre nós e Deus é Jesus. Como nós vimos em textos anteriores, nós não devemos adorar a criatura, e sim o Criador. O inimigo tentou derrotar Jesus de todas as formas, só que ele não conseguiu. Quando Jesus era uma criança, ele tentou matá-lo. Depois do batismo, ele tentou para que ele caísse em pecado, mas também não conseguiu. Então ele resolveu massacrá-lo, e isso também não adiantou. Hoje a estratégia que ele usa é outra. Ele tenta tirar Jesus da vida das pessoas. Jesus é o único mediador, é o único que intercede por nós diante de Deus como nosso advogado. Se até hoje você adorou algum ídolo, alguma imagem, em nome de Jesus eu quero te dizer agora que Deus quer fazer um milagre na sua vida. O sangue de Jesus tem poder para libertar você. Nesse momento Jesus está no céu intercedendo por você. Aceite-o como seu único mediador. Entregue a sua vida aos cuidados desse maravilhoso Salvador. Minha decisão. Aceito hoje a Jesus como meu único mediador. Desejo temer a Deus, dar-lhe toda a honra e glória e adorá-lo com todas as minhas faculdades físicas, mentais e espirituais. Que Jesus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.